Vamos à resolução da questão 57 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS do ano 2021/2022, é a questão 57 da prova de código 42. Vamos ao enunciado da questão. A revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a um determinado número. As alternativas são 54, 48, 36, 24 vezes π centímetros cúbicos, ok? Então ele quer, na questão, que você calcule o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo equilátero em torno de um de seus lados, né? Tendo um de seus lados como eixo de rotação. Então vamos ao enunciado do problema, lembrando que o lado do triângulo equilátero é igual a 6 centímetros e ele pede o volume do sólido que vai ser gerado, ok? Então observe aqui que eu coloquei uma reta contendo um dos lados do triângulo equilátero, certo? Eu decidi desenhar o triângulo equilátero exatamente nessa posição que vocês estão vendo aí, ok? E o que é que eu sei sobre esse triângulo equilátero? Eu sei que o lado dele tem medidas 6 centímetros. Então, como o triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais, então vamos ter que os 3 lados, né, vão medir 6, ok? Agora ele vai rotacionar o triângulo equilátero em torno de um de seus lados. Aí vamos considerar que seja em torno desse lado que está apoiado nessa reta vertical, ok? Na minha figura, eu vou rotacionar o triângulo equilátero em torno do lado que está contido nessa reta vertical, ok? Na hora que eu faço essa rotação, eu obtenho o seguinte sólido. O sólido que vai ser formado pela união de 2 cones, né? São 2 cones, observe a figura aqui à direita, tá certo? Quando você fizer a rotação lá do triângulo equilátero, tomando como eixo de rotação aquela reta vertical que contém um dos lados do triângulo equilátero, na hora que a gente fizer a rotação, a gente vai obter esse sólido aqui. E observe que esse sólido, ele nada mais é do que 2 cones iguais, que são unidos pela base, ok? Então você tem um cone, né, cujo vértice aponta para cima, e você tem outro cone cujo vértice aponta para baixo, e os 2 cones são iguais, observando o desenho, e unidos pela base. Então, o volume do sólido gerado é simplesmente o quê? O volume de 2 cones. A gente calcula o volume de um dos cones, que são iguais, e ao final a gente dobra esse valor, certo? Só que o que é necessário para obter o volume de um cone? Para obter o volume de um cone, a gente deve conhecer o raio da base do cone, certo? É um dos elementos que aparece lá na fórmula. O raio da base do cone, que lá na primeira figura a gente tem que identificar qual vai ser o valor desse raio, e a gente precisa também da altura do cone, certo? A gente vai precisar também da altura desse cone. E aí a altura, colocando aqui na cor vermelha, certo? Seria esse segmento de reta vermelho que vocês estão vendo aí, ok? Então vamos tentar identificar isso na primeira figura. Observe que o raio da base do cone é exatamente a altura, o raio da base do cone é exatamente a altura desse triângulo equilátero, certo? Seria esse segmento aqui, ó. Isso é o raio da base lá do cone. E a altura de um dos cones
vai coincidir com metade do lado do triângulo equilátero que está apoiado sobre aquela reta vertical, certo? Então teríamos aqui como raio da base do cone a altura do triângulo equilátero, certo? Portanto, esse ângulo aqui seria um ângulo de 90 graus, ok? É a altura do triângulo equilátero. E observe que a altura do cone, que nessa segunda figura aqui é o segmento na cor vermelha, ele é metade do lado do triângulo equilátero. Mas que lado? O lado que está apoiado lá naquela reta vertical, tá certo? Então, como o lado é 6, pegando apenas a metade, vamos ter que aqui mede 3, né? Que coincide lá com a altura do cone. Então, transportando esses dados lá para... Mas está faltando aqui a gente obter a altura do triângulo equilátero, né? A altura do triângulo equilátero, calculando logo a altura desse triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero sabemos que é igual ao lado do triângulo equilátero vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2, né? Essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero em função do lado. Como o lado é igual a 6, vamos ter que a altura vai ser 6, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí, dividindo 6 por 2, isso vai dar 3, ficando 3 raiz de 3 como o valor da altura do triângulo equilátero. Então, esse segmento azul aqui na primeira figura, ele vale 3 raiz de 3, que lá aqui nessa figura espacial, né, o 3 raiz de 3 ele faz papel do raio do cone e o 3 ele vai fazer papel da altura do cone. Então agora vamos calcular o volume de um desses cones e no final a gente dobra, certo? O volume do cone ele é dado como sendo o quê? 1/3 da área de sua base, mas a base do cone, né? A base do cone é um círculo. Aí a área do círculo sabemos que é πr elevado ao quadrado. Isso multiplicado pela altura do cone, que eu vou chamar de h, ok? Então o volume do cone, de um dos cones, vai ser igual a 1/3 de π vezes o raio, que é 3 raiz quadrada de 3, elevado ao quadrado, isso multiplicado ainda por h. A altura do cone é igual a 3. Então, fazendo as contas aqui, vamos ter que o volume do cone vai ser igual a... Esse 3 aqui multiplicando em cima, a gente pode simplificar com 3 que está no denominador, né? Ficando apenas 3 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, certo? Eu simplifico esse 3 aqui com esse, vai ficar somente 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, que dá 27, aí vai ficar 27 vezes π. Unidades de volume, certo? Isso é o volume de um cone, só que eu estou procurando o quê? O volume do sólido que foi gerado. E o sólido que foi gerado quando eu rotacionei aquele triângulo equilátero, né, em torno de um de seus lados, o sólido gerado foi esse aqui, né, que é, no caso, 2 cones. Então, o volume do sólido gerado vai ser 2 vezes o volume do cone que eu encontrei acima, 27π. Então, o volume do sólido ele vai ser igual a 2 vezes 27, que dá 54, 54 vezes π. E a unidade de medida lá do enunciado era o centímetro, né? Então, no caso, o volume vai ficar 54π centímetros cúbicos. Aí vamos voltar lá no enunciado só para ver qual a alternativa da questão. Então, observe que eu só estou interessado no número que preenche esse espaço em branco, ou seja, o número que multiplica o π lá no valor do volume que eu encontrei, né? O valor do volume que eu encontrei lá foi 54π centímetros cúbicos, e aí o número que vai preencher esse espaço em branco é, portanto, 54. E aí a alternativa correta da questão vai ser a letra A.